Ela é líder em iniciativas de comunicação corporativa, buscando gerar impacto positivo para diferentes negócios. Com mais de 20 anos de experiência, passou por agências de relações públicas e grandes empresas nacionais e multinacionais. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2003, possui expertise em marcas B2B, especialmente nos setores financeiro e de tecnologia. Desde 2022, integra o time de marketing do SAS, líder global em dados e inteligência artificial, onde é responsável pela criação de estratégias de comunicação no Brasil. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Carolina Pereira. Carol. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, depois de 20 e poucos anos. Mais de 20, já perdi a conta. Mais de 20 anos. Você não voltou a Mackenzie depois disso? Nossa, não. Eu estava pensando nisso hoje, que eu trouxe meu filho para conhecer o campus, mas estava tudo diferente do que eu lembrava. Então, eu acho que não. Acho que voltei, peguei o diploma, fiz alguma coisa assim, mas não voltei mais. Esse prédio não existia? Eu nem sabia, né, que ele existia. Eu sabia o prédio da Maria Antônia, que eu cheguei a fazer um semestre lá. Sim, eu lembro disso. Mas desse aqui eu não sabia, não conhecia e nem sabia que ele tinha sido criado. Como é que você chegou ao jornalismo? Como é que você chegou ao Mackenzie? Eu acho que jornalismo foi uma coisa que apareceu muito para mim como ideia, apareceu na minha cabeça quando eu tinha 14 anos, estava na 8ª série. Eu tive uma professora de redação muito boa, muito legal na escola que eu estudava. E ela viu algum talento ali em mim, na parte de redação, e ela começou a me incentivar a participar de concursos de redação na cidade que eu morava e outros concursos estaduais também. E eu participei e ganhei alguns. Era em Suzano, na época eu estava em Suzano, que eu morei um ano lá. Aí cheguei na Câmara de Vereadores de Suzano receber um prêmio e tudo mais. E eu acho que isso me deu uma empolgação para seguir alguma carreira nessa área que explorasse a parte escrita e tudo mais. Então, nessa época, quando eu tinha 14 anos, eu já decidi que eu queria fazer jornalismo e assim foi. E quando eu prestei vestibular, foi para jornalismo mesmo. Você pensou no Mackenzie ou você prestou várias faculdades? Eu prestei algumas faculdades e aí, fazendo pesquisa, vi que estava surgindo o curso de jornalismo no Mackenzie, porque eu sou da primeira turma. E aí surgiu como possibilidade. Pesquisei um pouco, né, vi como é que seria o currículo, achei interessante. E tinha uma questão de logística também que eu tinha que pensar, porque eu morava longe, morava em Jundiaí, então eu tinha que entender qual seria a faculdade também que eu conseguiria chegar e voltar e tudo mais. E acabou que o Mackenzie se encaixou em tudo. E aí me matriculei e escolhi o Mackenzie. Não teve um certo receio por ser a primeira turma? Tive um pouco de receio, sim. Mas eu acho que eu confiei muito na marca, né, na instituição, que já era uma universidade renomada, e aí eu acreditei que não seria um curso inferior aos outros cursos que a universidade já oferecia, né? Bom, vocês entram muito jovens, né? 17, 18 anos, imagino eu, não tinha um direcionamento ainda, quer dizer, você entrou para ver como era, você não tinha algo de trabalhar com jornalismo político, cultural, econômico, entretenimento, nada disso? Na verdade, eu gostava muito de política. Eu lia muito sobre política, era uma época que estava bem efervescente, assim, a cobertura, e então eu lia muito, principalmente jornal impresso. Explicar o que é um jornal, né? Então, que na época era o meu grande sonho, era trabalhar em jornal impresso e com política. No fim, eu acabei indo um pouco próximo, né? Eu trabalhei muito com jornalismo econômico e de negócios, mas com política nunca. Mas na época da faculdade era uma coisa que eu imaginava para mim, trabalhar com jornalismo cobrindo política. O que você acha que a faculdade colaborou, se é que colaborou, para a sua carreira profissional? Eu acho que colaborou muito. Eu acho que, principalmente as relações que a gente cria e as pessoas que a gente conhece, né? Tem gente que fala, não precisa de diploma para ser jornalista, mas como que você vai entrar no jornalismo sem conhecer ninguém, sem ter contato com ninguém, que era o meu caso, né? Quando eu escolhi jornalismo, não conhecia ninguém que tinha essa profissão, não tinha ninguém na família, nem nada.
Então, eu acho que as relações que você cria aqui dentro são muito importantes, além do currículo, né, e da parte acadêmica. E, assim, tem pessoas que até hoje eu tenho contato, independentemente de amizade ou não, tenho contato no mercado de trabalho, né? Que são pessoas de 20 e tantos anos atrás. Então, eu acho que esse aspecto é um dos aspectos mais importantes. Carol, na tua época, né, e também um pouco tempo depois, quando a gente falava em assessoria, e a gente nem usava a expressão assessoria de comunicação, a gente falava de assessoria de imprensa, os alunos odiavam, né, porque, assim como você, a grande maioria entrava naquele período ou para jornal, ou para revista, ou para rádio, ou para televisão, sites que estavam surgindo de forma um pouco mais intensa e tal. Como é que você desviou, digamos assim, para a área de assessoria? Então, eu fiz um pouco de tudo nesses 20 e tantos anos, né? Então, eu fiz estágio em assessoria, então eu já tive essa experiência lá logo no começo. No último semestre da faculdade eu estava trabalhando numa assessoria de imprensa. Mas depois disso eu também fui para a redação, então eu trabalhei em revista, trabalhei em vários jornais impressos, né? Que na época eram muito fortes. Trabalhei em 2 jornais de economia que hoje não existem mais, que é a Gazeta Mercantil e o Brasil Econômico. Então, eu tive uma trajetória bem diversificada. Eu experimentei um pouco de tudo. Só que eu queria ter essa experiência de trabalhar no mercado corporativo, de trabalhar dentro de uma grande empresa e tudo mais. E aí, depois dessa experiência grande que eu tive em redação, eu decidi que era hora de tentar isso também, porque era uma coisa que faltava para mim. E aí surgiu o convite para eu trabalhar na Serasa, na época, e tinha tudo a ver porque eu tinha essa trajetória em jornalismo econômico, eu tinha feito pós-graduação em economia, e a Serasa trabalha muito com o aspecto dos indicadores econômicos. Eu trabalhava ali lado a lado com um economista, divulgando toda essa parte dos indicadores. Então, foi um caminho, nessa época, foi um caminho para o mercado corporativo, mas que eu achava que ainda tinha muito a ver com o que eu fazia em redação, porque era divulgar informações, era lidar com informações, com fatos. Estava ali dentro do jornalismo econômico ainda, que era algo que fazia parte da minha trajetória. Então, acho que acabou sendo um caminho natural. Tanto que a Serasa, na época, eles queriam justamente uma pessoa que tivesse esse caminho dentro do jornalismo econômico, porque tinha que ser para trabalhar com toda a parte dos indicadores econômicos que tinha que ser trabalhada lá, não tinha como ser de outra forma. Você nunca pegou DP com o Oscar de economia? Não peguei, pior que não peguei DP com ele, e depois ainda fiz uma pós em economia, daí eu penei de verdade. A aula de estatística para mim foi, eu não sei como eu passei, mas no Oscar eu não cheguei a pegar DP. Carol, você falou aí da questão do diploma, né? Logo depois não, acho que o diploma cai em 2009, você é formada em 2003, 6 anos depois caiu o diploma. Você acha ainda, com todas as mudanças que nós tivemos na área de comunicação, você acha importante ainda o diploma para a formação de um jornalista? Eu acho que sim, eu acho que é lógico que a prática é essencial, né? Todo mundo sabe. Mas eu acho que tem muitos aspectos que a universidade tem muito como contribuir, sim. Toda a parte ética, hoje, com toda a questão de fake news, que é muito mais forte do que na nossa época, já existia, mas não era como é hoje. Eu acho que todo esse arcabouço, né, teórico, ele é dado pela universidade, então é importante sim, fora o que eu disse da parte de relacionamentos, que eu considero também essencial para você ir para o mercado. O curso está fazendo 25 anos, né? Vocês formaram em 2003, 22, 23 anos de formação. Eu lamento informar para você que não tinha nem rede social. Não. Na tua época, né? Você acha que a rede social ela veio para auxiliar o jornalismo? Como é que você encara ela? Você trabalha com ela constantemente? Então, eu lembro que eu abri um perfil no Orkut depois de ter saído da faculdade, né? Quer dizer, a gente não falava sobre isso aqui em nenhuma aula, não existia isso.
Eu acho que tem vários aspectos. Pode ajudar na pulverização da informação, e os veículos de comunicação têm lançado mão disso, né? E tem algumas pessoas que também dizem que atrapalha, porque as pessoas passam a se informar só nas redes sociais e não acessam a fonte real, né, de informação. Mas assim, se você pensar, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta, é uma rede social e é uma ferramenta que hoje em dia, para alguns jornalistas, é muito importante. Estava até te dando o exemplo do meu marido, que é jornalista esportivo e criou um canal no YouTube há 3 meses e já está monetizando. Então, quer dizer, isso é uma possibilidade para quem está começando agora que não existia lá para gente. É um mercado maior, né? É um mercado maior e você é dono da sua própria marca, né? Que era algo que a gente não imaginava. A gente imaginava trabalhar por um grande conglomerado de mídia e tudo mais. Carteira de trabalho. Com carteira de trabalho, horário, tudo. Mas hoje você pode entrar na faculdade já querendo ser dono da sua própria marca, né? Tendo o seu próprio canal de comunicação, o seu próprio veículo. O YouTube é um exemplo, mas tem outros, né? Então, eu acho que nesse aspecto ajuda muito. Você trabalha com inteligência artificial? Você já adotou isso? Adotei, eu trabalho inclusive numa empresa que oferece soluções de inteligência artificial para outras empresas, mas internamente, enquanto marketing, enquanto comunicação, a gente já usa inteligência artificial para algumas coisas e eu acho que realmente pode ajudar muito. Acho que ainda é um período de testes, está todo mundo ainda testando para entender como é que vai funcionar bem, mas assim, para a produção de conteúdo para redes sociais, por exemplo, é incrível. Eu acho que te faz ganhar tempo que você pode usar com outras coisas mais estratégicas, né? Por exemplo, se eu quero fazer o roteiro de um vídeo e eu tenho alguns documentos ali que eu quero usar como subsídio, sobe aquilo num Copilot ou num ChatGPT e ele já te dá alguns insights que você pode trabalhar em cima, né? É claro que precisa desse olhar humano depois, dessa apuração realmente se aquilo está tudo correto, mas eu acho que pode te ajudar a ganhar muito tempo. No meu caso, no tipo de trabalho que eu exerço hoje, com certeza. Outra figura que não existia, que é fundamental, é um assunto sempre recorrente, que é a do influenciador. Você acha que ele veio para ajudar a comunicação? Como você vê a participação deste, que é um profissional, né? Não adianta, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas como você vê a participação dele na comunicação? Eu acho que ajuda também no ponto de vista das marcas, né, que é um pouco o ponto de vista que eu tenho hoje. Eu acho que pode ser um canal muito interessante, principalmente para marcas que trabalham com nichos, né, como é o meu caso hoje. Eu preciso falar com outras empresas muito específicas e tem criadores de conteúdo que criaram essa comunidade, né? E tem esse canal muito direto com esse público que eu quero atingir. Então, eu como marca não preciso estar numa Folha de São Paulo, numa Exame, porque isso é um tiro de canhão que eu não preciso dar. Eu preciso de um público específico e eu acho que alguns criadores de conteúdo podem ajudar as marcas a atingirem esse público, né? Ele é um veículo? É um veículo. Tem uma força que tinha o Jornal Nacional, por exemplo, na tua época. Mas acho que muito mais direcionada, né? Que eu acredito muito nisso, né? Que dá para a gente direcionar muito a comunicação, né? Acho que números vêm em segundo lugar. Eu acho que o engajamento que aquela pessoa tem, o público que ela consegue atingir, é muito mais importante do que número de seguidores, por exemplo, né? Carol, que avaliação que você faz do jornalismo como leitora, como espectadora, como internauta desse período, né? Toda essa mudança que nós tivemos? Você acredita que o jornalista ele é ainda um mediador? É importante com toda a rede social que existe? É importante para a notícia? Acho muito importante. Acho que ainda está num período de adaptação, né? De entender o que o público quer mesmo. Eu acho que muito mais em termos de formato. Isso sempre já é há alguns anos que é um desafio grande, né? Que formato que o público vai aceitar e como monetizar esses formatos, porque isso é importante também, né? Para os veículos.
essa transição, né, do impresso para o digital, eu acho que ainda não está muito bem estruturada, principalmente como isso vai ser monetizado no digital, né? Isso sempre foi o principal ponto. Mas eu acho que a figura do jornalista, o jornalismo em si, tem que existir, ainda mais agora, com deepfake, nas próximas eleições, inteligência artificial vai estar muito mais forte, a gente não vai saber diferenciar o que é realidade do que não é, até em vídeos, né? Porque já dá para se criar vídeos que parecem ser muito reais, né? Muito realistas. Então, a figura do jornalista e o jornalismo em si vai ser cada vez mais essencial. Então, eu acho que, resumindo, existe um desafio de formato e de formas de monetização, do quanto as pessoas estão dispostas a também pagar por isso, né, em quais formatos. Mas eu acho que o jornalismo continua sendo essencial. Vamos voltar lá para 2000. O que você diria para aquela menina tímida, pensando em fazer jornalismo? Que conselho você daria para ela? Nossa, que pergunta difícil. Eu não sei, acho que aproveitar a jornada, aproveitar cada momento, porque a faculdade em si é um momento que passa muito rápido e é um momento muito legal, muito importante da vida de todo mundo. Então, eu acho que curtir, aproveitar cada momento daquele período. E, não sei, acho que eu não faria nada diferente assim, do que eu fiz na minha trajetória. Acho que eu fiz as coisas que eu tive vontade de fazer profissionalmente e eu acho que isso, curtir cada etapa, curtir cada momento, porque as coisas passam rápido. Parece que foi ontem e já passou mais de 20 anos, então eu acho que isso é o mais importante. Algum arrependimento por ter feito jornalismo? Não, faria de novo. Eu não me imagino fazendo um outro curso. Até hoje, às vezes, eu me pego pensando, se eu mudar de profissão, for fazer uma outra coisa, o que será que eu faria? Eu não tenho a menor ideia. Não consigo pensar em outra coisa, assim, que eu faria ainda hoje. Talvez alguma coisa mais pro lado de marketing seria o máximo, mas sempre assim, na que área eu de iria. comunicação. Mas eu acho que sim, não me imagino tendo uma outra profissão. Que bom, a gente fica feliz também de saber que de alguma maneira a gente contribuiu para a tua formação, para a sua carreira. Agradeço demais você ter vindo, viu, querida? Eu adorei ter vindo. Obrigada pelo convite. Obrigado.